Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Tamo aí pra mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre logística, né, planejamento e organização para assistir o Peixão fora do país. País em questão que a gente vai falar nesse vídeo é a Argentina, em estreia da Libertadores contra o Defensa e Justiça. Tô querendo gravar esse vídeo o quanto antes porque, cara, assiste esse vídeo e já vai procurando, já começa, já se mobiliza. A gente tá falando de passagens, de hotel, então os valores com o passar do tempo tendem a aumentar cada vez mais. Alguns seguidores, alguns inscritos aí que vão viajar conosco, que já garantiram a passagem e tudo mais no mesmo voo que a gente, então vamos falar aí pra vocês um pouco mais disso. Eu garanti a minha passagem na primeira semana de janeiro agora, 2 meses antes do jogo. Eu peguei um voo da Gol, saí cerca de 6 da manhã de São Paulo na terça-feira, dia do jogo. E aí assiste o jogo e tudo mais, o jogo é às 7h15 e a volta é pra quarta-feira no primeiro horário que eu achei de voo. Isso pela companhia Gol, cerca de 6 da manhã também pra chegar aqui às 9 da manhã, porque eu vou ter que trabalhar direto já na quarta. Acho que o principal foi que eu comprei esse voo de madrugada, então 11 da noite pra frente é quando costumam ter promoções nesses sites. Eu comprei direto na companhia aérea, né, no site da Gol. Então, tanto Latam, quanto Gol, quanto a própria Aerolíneas, que são as 3 principais que fazem voos para Buenos Aires. Tem algumas outras companhias como a Azul, Qatar faz alguns voos, poucos, mas faz também. Mas então comprei de madrugada e aí paguei 1.242. Lógico, esses 1.242 que eu falei é ida e volta, é total, com todas as taxas e tudo. Foi um valor promocional porque geralmente eu tava o tempo todo vasculhando essas datas e esses horários aí do voo que eu comprei, e tava sempre R$1.400 para mais. Mas enfim, essa é a primeira dica, comprar o quanto antes e de preferência em valores de madrugada. Hoje é sábado, né? Foi na quinta-feira à noite, apareceu uma promoção que caiu do céu, R$1.110, ida e volta Argentina total. E aí eu tive um amigo que, pô, achei essa promoção, eu falei pra ele na hora, ó, compra aí, pelo amor de Deus. Então a dica é também ficar o tempo todo olhando os voos, né? Os melhores horários e tudo mais, as passagens, porque pode sempre aparecer promoção quando você menos espera. E esse meu amigo que eu tô falando, ele comprou o mesmo voo que eu por esse valor aí, pelo menos uns quase R$200 a menos. Agora, vendo esse meu voo que eu peguei, tá aí pra vocês na tela o quanto ele tá agora, nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo. Quanto tá esse mesmo voo que eu paguei, se tiver num preço bom, já tenta garantir isso o quanto antes. Como a gente já tá entrando em valores pra você pagar em pesos, pra você pagar na Argentina, o primeiro ponto é que a economia da Argentina aí, nos últimos anos, como muitos devem saber, passou por momentos difíceis aí de crise e tudo mais. Então vamos falar um pouco sobre o valor da conversão atual, né, do dia de hoje, do real pro peso. R$1 brasileiro tá 14,4 pesos argentinos. Você pode até, em qualquer casa de câmbio aqui no Brasil mesmo, já ir lá e trocar, né, reais por pesos. É recomendado você já sair do Brasil com uma certa quantidade de pesos, não precisa ser muito, mas já chegando na Argentina, já tentem alguma casa de câmbio pela cidade já trocar um valor maior ou todo o valor que você quiser, assim, caso você não troque no Brasil, já pega todo o valor que você julgue correto para você, julgue o ideal para você trocar, já troca. Evita fazer isso em aeroporto, porque a cotação em aeroporto para isso é muito mais cara. Então, por exemplo, no Brasil mesmo, em casa de câmbio, você vai trocar real por peso argentino, vai sair muito mais em conta, tipo, você vai conseguir muito mais peso argentino do que, por exemplo, no aeroporto, onde as taxas são maiores, o aeroporto cobra um pouco mais caro. Em casa de câmbio na Argentina é um valor também mais em conta do que aeroporto, então mais uma dica, evita fazer isso em aeroporto. E aí agora falando sobre hotel eu não peguei porque vai ser um esquema bem bate-volta, né, como eu vou ter que trabalhar já no dia seguinte, então tem grandes chances aí de, pô, eu dormir no aeroporto mesmo. Pra mim não tem problema, contra o Independiente em 2018 na Libertadores eu fiz isso. Eu recomendo que você tente, pô, se você trabalha, arruma uma folga no trabalho, tira 1 ou 2 dias, eu vou tirar a terça-feira inteira. Pra quem não conseguir mesmo, tem esses esquemas assim de bate-volta loucos, mas aí, enfim, hotel eu não peguei. A gente ainda, eu e o pessoal que a gente vai viajar junto, a gente tá vendo ainda se, pô, pega de repente um hostel só pra dormir, ou esquema de Airbnb, que eu não conheço muito bem, mas é
esse negócio aí de economia compartilhada, onde você baixa o aplicativo e aí você vai e alguém que estiver oferecendo casa, pelo menos para uma noite em Buenos Aires, você pode dormir lá. Então, um hotel bom para um hóspede, uma noite só, tá cerca de 130, 150 a 270 reais. Isso, claro, se você estiver sozinho para uma noite só, uma diária, isso em um hotel bom na Argentina, numa região mais central e tudo mais. O que a gente recomenda é você viajar com mais gente, porque aí vocês racham custo e tudo mais. Então, pô, pega um hotel bom assim, você pode rachar 3 pessoas no quarto, e aí cada um, pô, divide em 3, já sai muito mais em conta ainda. E aí se você for pegar um hostel, né, um albergue, se não é uma região central também, uma região legal de Buenos Aires, você pode estar pagando aí para uma noite só, em média cerca de 40 reais. E aí agora falar um pouco de locomoção na Argentina, transporte público e tudo mais. Eles têm linhas de ônibus, de metrô e de trem que funcionam muito bem. Deu uma pesquisada e o transporte público lá, o mais barato para ônibus, em média tá 18 pesos. R$1,25 assim. Mas, como eu falei, é o mais barato, podem ter tarifas que vai de R$1,25 até R$1,80. E aí metrô, geralmente a tarifa é 21 pesos atualmente, né? Ou na última mudança que teve, que é o equivalente a R$1,50. E aí em trem, cerca de 12 a 13 pesos atualmente, que dá 90 centavos mais ou menos. Mas é obrigatório ter o cartão Suber, chama cartão Suber, porque eles não aceitam dinheiro em espécie em nenhum meio de transporte coletivo, em nenhum meio de transporte público lá. Então para você conseguir esse cartão Suber, você consegue comprar em qualquer banca de jornal. Existem cerca de 4.000 pontos de venda por toda Buenos Aires, então é muito comum de achar isso. Nas próprias proximidades dos metrôs, né, tem várias lojinhas, quioscos, como eles falam, né, que são tipo lojinhas de conveniência comum, que eles vendem isso, casas lotéricas, pô, em qualquer, muito fácil você achar isso. E aí meios alternativos de transporte, né, táxi eu recomendo totalmente você evitar, porque tem muitos relatos aí que, pô, taxistas lá, quando você vê que você é de longe, de outro país, os caras abusam mesmo, os caras ficam dando volta e tudo mais, só pra corrida sair bem mais caro do que o comum. Então, se você quiser usar táxi, vai com o celular acompanhando e tudo mais o trajeto, pro cara não ficar fugindo muito. E aí Uber, né, vou passar para vocês aí o deslocamento, a tarifa atual de Uber. Então a estimativa de preço, né, de um Uber X em Buenos Aires, que é o que sai mais em conta, a tarifa base 24 pesos argentinos, custo por minuto 2,65 pesos argentinos, custo por quilômetro 8,5 pesos argentinos. E aí agora aproveitando essa parte de transporte para falar da logística até o estádio. Então o deslocamento até o estádio Norberto Tomaguelo, que é o estádio do Defensa e Justiça, que fica em Florencio Varela. Florencio Varela é um município à parte em Buenos Aires, né? Pertence à província de Buenos Aires, mas é um município à parte, é como se fosse Guarulhos, né? Tipo, pertence à região meio que metropolitana de São Paulo, então Varela pertence meio que à região metropolitana de Buenos Aires mesmo, mas é 1 hora, assim, do aeroporto de Ezeiza até o estádio do Defensa e Justiça. E aí que começam a chegar os problemas. É um estádio longe, numa área bem humilde, bem simples, perigosa de Buenos Aires, que muitos Ubers, muito taxista não gosta muito de ir pra lá, pela questão, né, do perigo e tudo mais. E foi pensando nisso que a gente fechou uma parceria com a Brar Transportes. É uma empresa especializada em transporte de torcedores, né, brasileiros em Buenos Aires. Eles fazem todo o transporte com escolta policial, em ônibus executivos, com muitas comodidades, você ir com a torcida toda junta, na máxima segurança, no máximo conforto. Pô, se você quiser saber um pouco mais disso, entre em contato aí com a gente, fala que a gente passa os preços para vocês. O primeiro valor, se você pagar até o fim de fevereiro, até acho que o dia 22 de fevereiro, se eu não me engano, é R$80 por pessoa, ida e volta. Então por R$80 você vai do ponto de encontro, que é lá em Puerto Madeiro, até o estádio do Defensa e Justiça, e volta, né, do estádio do Defensa e Justiça até o Obelisco de Buenos Aires. A saída vai ser às 4 da tarde, mas a partir de 1 da tarde o pessoal vai estar lá reunido para
fazer o esquenta, a organização e tudo mais. Então tá R$80, muito mais em conta do que Uber e muito mais em conta mesmo do que táxi. A gente recomenda bastante. Os ingressos, o modo como vão ser vendidos, se vão ser vendidos antecipado ou só na hora do jogo, na bilheteria visitante, ainda não foi definido. Isso é mediante uma negociação entre o Santos e o Defensa e Justiça, né? As diretorias vão conversar para ver como vai ser vendido esse ingresso para nossa torcida visitante. Tem a chance de, eles venderem antecipado. E aí nos ônibus, né, que a gente fechou, da empresa que a gente fechou a parceria, a gente vai tentar, caso isso for possível, já vender os ingressos no próprio ônibus mesmo, para todo mundo chegar lá tranquilo e com o ingresso na mão. Senão a gente vai chegar antes, né, com bastante antecedência para todo mundo comprar o ingresso e tudo mais, mas ainda vai ter novidades sobre como vai ser essa venda de ingresso para nossa torcida visitante. Preço de ingresso? 2018 contra o Independiente na Argentina, eu paguei 900 pesos no ingresso visitante. É esse ingresso aqui, ó. Um dos ingressos mais bonitos que eu tenho de guardado, né? Eu guardo todos os ingressos visitantes. E aí foi 900 pesos esse ingresso. Em 2018, né, foi no meio do ano, 900 pesos estava R$130. Vamos se basear hoje mais ou menos nesse preço, né, contando que o preço do ingresso vai estar 900 também para o Defensa e Justiça, para nossa visitante no estádio do Defensa. Claro, provavelmente não vai estar esse exato valor, mas vamos tomar esse valor como padrão. 900 pesos argentinos hoje tá R$62,70. Então olha a diferença, né? De R$130 em 2018 para quase R$63 hoje em 2020. E claro, Defensa e Justiça, por ser um clube bem menor que o Independiente, eu acredito que cobre menos que 900 pesos, mesmo sendo um jogo importantíssimo e inédito para eles, né? Primeira participação deles na Libertadores. Não acredito que o nosso ingresso visitante esteja barato, mas não sei se vai chegar a 900 pesos também, né? 62, 63 reais. Então, fazendo um resumão geral de mais ou menos quanto vai sair essa viagem, quanto vai morrer essa viagem, os custos fixos para essa viagem, eu anotei aqui. Passagem, no meu caso, R$1.242. Aí o transporte, o traslado, né, que eu falei, R$80. Ingresso, né, considerando o valor do Independiente como exemplo, mais R$62,70. Então, somando tudo isso, passagem, transporte, traslado e ingresso, que são os custos fixos, os que, não tem como não pagar, dá R$1.385, mais ou menos, assim, só de custo fixo. E aí a gente entra para os custos variáveis que, são difíceis de dispensar. Uber, por exemplo, tem gente que gosta de alugar carro também quando vai para lá, geralmente gente que vai passar mais de 2 dias. Mas aí, Uber, por exemplo, da distância do aeroporto de Ezeiza até Puerto Madeiro, que é o local do ponto de saída, é 32 quilômetros, né, do aeroporto até lá. De acordo com a tarifa do Uber que a gente viu, sai 272 pesos, que é R$19. Isso total. E é uma distância de, 32 quilômetros, meia hora de viagem. E aí a distância da volta, né, do Obelisco pro aeroporto, que vai ser mais ou menos o meu caso, 31 quilômetros, é a mesma distância do aeroporto de Ezeiza até Puerto Madeiro. Então vamos multiplicar por 2, né? Então a gente tem essa distância aí do Uber, que era 272 pesos, multiplicado por 2, já que é a mesma distância, né? Aeroporto, Puerto Madeiro, depois Obelisco, aeroporto. 545 pesos, R$40. Como eu vou estar em mais 3 amigos, pega esses R$40 e divide por 4, né? Pressupondo que cada um vai pagar a sua parte, R$10 total. E a alimentação, outro custo variável, eu peguei como exemplo o McDonald's. Em média lá, os valores são, de lanches comum, 310 pesos em média, o que dá R$21,50, né, no Brasil. E aí multiplicado por 3, pressupondo que você vai comer isso no McDonald's no café da manhã da terça-feira, no almoço da terça-feira e depois na janta da terça-feira, que vai ser o meu caso, dá R$21,50 vezes 3, 930 pesos, ou seja, R$65 para uma refeição total no dia inteiro de McDonald's, café da manhã, almoço e janta, isso em média. E aí um total sozinho, né, sem incluir hotel, porque eu por enquanto não vou pegar hotel, mas com esses custos fixos e variáveis, inevitáveis que eu falei, um total que eu vou gastar mais ou menos, saiu cravado, R$1.489,70. E aí vamos aproximar isso para, R$1.550
reais. Acho que é um gasto que não deve fugir muito disso. Um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, assim. Eu incluí 500 reais para valores emergenciais, né? Sendo desses 500, 250 pra você trocar e 250 reais pra você ficar lá na Argentina também, de boa, caso precisar trocar mais. Caso você queira hotel também, hostel. Então não deve fugir muito desse valor. Acho que vai de 1.480 que eu falei até 1.600 é o valor ideal, assim, pra você ficar tranquilo nessa viagem contra o Defensa e Justiça. Comenta aí, de repente, se eu esqueci alguma coisa dessa logística e tudo mais. Eu tentei detalhar o máximo pra vocês. Não hesitem em falar comigo, se você tiver dúvidas, mandem inbox, seja no Santos Depressivo no Instagram, @SantosDepressivo, ou no Santos Depressivo no Facebook, na nossa página, ou por e-mail mesmo, né, santosdepre@gmail.com, ou escreva aí nos comentários do vídeo mesmo no YouTube. E caso você queira saber um pouco mais, queira contratar o serviço de traslado dos 80 reais até o estádio do Defensa aí de volta, fala com a gente também, a gente deixa tudo esquematizado pra vocês. Então é isso, muito obrigado, espero que esse vídeo tenha animado vocês a viajar conosco. Tamo junto, qualquer dúvida tamo aí, e tudo pelo Santos, vamos em busca desse tetra da Libertadores.